Comigo, doutora Roberta Dalcin, que é responsável pela implantação do protocolo de Manchester no sul do Brasil. Nós já vimos falar tanto no protocolo de Manchester e é uma coisa que nós, que somos leigos nisso, temos uma certa dificuldade em assimilar. Por isso que nós trouxemos aqui pessoas de gabarito, que entendem, que conhecem e que está fazendo aqui no Hospital Tacchini a implantação desse protocolo, né, doutora Roberta? Bem-vinda à TV Cidade. Obrigada pelo convite, né? Estamos, né, já há 2 meses já fazendo o uso do protocolo de Manchester no Hospital Tacchini. Vamos falar sobre o protocolo. A origem dele, como é que é essa história toda? Eu estou perguntando porque eu ouvia a explanação lá no Tacchini aquele dia e eu achei interessante a origem de tudo e por que ele nasceu, etc. Na verdade, ele nasceu no final de 1996, 97, no Reino Unido, em Manchester, né? Um pediatra, trabalhando numa emergência, viu que tinha chegado um paciente com um problema no ombro e ele tinha muita dor. Só que um problema no ombro, a gente sabe que não leva à morte de ninguém. Então passava o enfermeiro, passava a mão no ombro do paciente, dizia, já vai ser atendido. Passava outro médico e dizia, já vai ser atendido. E ele só observando o sofrimento daquele paciente. Então ele disse, não pode ser assim, só porque não chegou a vez dele, ele está sofrendo. Então nós vamos ter que modificar. Como é que nós vamos conseguir chegar nesse paciente o mais rápido para que ele tenha menor sofrimento? Então a partir daí ele começou a trabalhar com uma equipe de urgência e começou a fazer e montou o protocolo. No final de 97 ele foi implantado em Manchester. Logo depois, em 2 anos, ele já foi escolhido pela Agência Nacional de Saúde do Reino Unido como protocolo que tem que ser utilizado em todas as unidades de emergência. Depois se tornou em 2000 uma solução internacional, já foi sendo aplicado em vários países, inclusive em países que tinham seus próprios protocolos, ele foi aplicado. E chegou aqui em 2007, através do Grupo Brasileiro de Classificação de Risco. Aqui no Brasil, onde começou? Aqui no Brasil, em Minas Gerais. Minas Gerais. Também com a questão de precisamos classificar nossos pacientes, a gente precisa priorizar quem vai ter que ser atendido numa emergência. Como a Roberta já havia falado, né, essas emergências elas recebem muitos pacientes de todos os lugares com as mais variadas patologias. Então, nós precisamos ver quem que nós vamos atender primeiro. E começou, e hoje, no país todo, já temos em vários estados, como projeto de governo de estado, no Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, no Nordeste, vários lugares, hospitais privados de grande porte em São Paulo também estão usando. Então, também dentro do nosso país está sendo mais utilizado ultimamente. E aí o Tacchini contratou a doutora Roberta para implantar o protocolo a gente de vinha Manchester trabalhando na questão da emergência para melhorar a qualidade, melhorar a assistência, e uma das propostas foi a implantação do protocolo de Manchester. Nós fizemos o treinamento em maio e em junho já foi implantado. Ok. Vamos ver um visual aqui. Vamos lá. Pode falar a respeito disso, tudo que está aparecendo agora, doutora Roberta, para ver se o nosso telespectador capte exatamente o que está acontecendo. Um pouquinho da história, né, do que eu coloquei para vocês, já sobre como surgiu o protocolo de Manchester. E, a princípio, sim, a gente vem trabalhando no país inteiro e, ultimamente, inclusive o Ministério da Saúde tem feito algumas demandas para fazer a implantação. Basicamente, esse é o livro original do protocolo de Manchester, em que ele coloca 5 níveis de atendimento, né? Do mais urgente, do atendimento imediato, que é o paciente vermelho, até o paciente azul, que é o paciente que não precisa ser atendido imediatamente, ele tem um tempo para ser feita o primeiro olhar médico, a primeira olhada do médico, né? E isso vai fazendo por gravidade. Esse é um exemplo. O anterior ali era um exemplo sobre um fluxograma, que a Roberta comentou sobre a dor torácica, inclusive. Então, conforme o nível da dor, conforme a queixa do paciente, a gente classifica ele dentro do protocolo. Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Tá, isso é feito por pessoas, essa classificação. Sim, a classificação é feita por enfermeiros somente treinados. Ela pode ser feita por médicos também. Nós treinamos médicos, mas não pode ser feita por técnicos de enfermagem. Tem que ser um enfermeiro treinado. É uma formação oficial
preconizada, inclusive, pelo protocolo de Manchester. Preconizada, ninguém pode fazer essa classificação se não for formada para isso. Tá, a pessoa chega, eu chego lá no pronto atendimento, no pronto-socorro, você é atendido, o primeiro atendimento ali, ele diz, estou sentindo isso, aí ele vai para a triagem. É isso que, vai para a triagem, isso. Vai para a triagem. Aí essa técnica ela faz o quê? Essa enfermeira vai perguntar o que trouxe esse paciente, né? Qual foi o motivo que ele veio ao pronto-socorro. Eventualmente, o que a gente vê é que as pessoas têm vários motivos de doença, mas elas determinam que eles estão indo naquele exato momento porque alguma coisa piorou, né? Então, ela identifica pela queixa, ela procura no protocolo qual é o fluxograma, qual é o protocolo que ela tem que seguir. E ela vai fazendo algumas perguntas para o paciente. No momento, ela tem um formulário pré-determinado. Isso, esse formulário é um formulário padrão. É um formulário ela vai respondendo padrão. E a pessoa, ela vai perguntando e a pessoa responde. É tendor aqui, tendor acolá, aquela coisa toda. São perguntas pré-determinadas, estudadas, segue estudos científicos, né? Se o problema da dor torácica modificar, se o atendimento da dor torácica modificar, conforme os guidelines, conforme o preconizado pela Sociedade de Cardiologia, nós também temos que mudar. Então, é tudo pré-determinado, a gente não pode inventar perguntas, né? E a partir da resposta do paciente, a gente vai conseguir a classificação. Quando o paciente disser que sim, uma resposta positiva, ou a gente duvidar, achar que talvez sim, o paciente fica naquela classificação. Então, isso é uma técnica, né? Talvez um pouquinho difícil explicar, mas é uma técnica e tem que ser seguida fielmente, né? Isso traz muita segurança. O paciente com necessidade de atendimento imediato, ele vai passar para atendimento imediato, e aquele que pode aguardar 1 hora ou até 2 horas para ser atendido, ele vai aguardar com segurança, sem problemas. E isso a gente vai priorizar, e é importante que o paciente entenda que a gente sabe que o que ele está sentindo, para ele é importante. Né? Mas que ele pode ficar tranquilo, que ele não vai sofrer uma sequela, não vai sofrer uma complicação dentro desse determinado tempo, até ele ser atendido. Então, nós temos essa segurança que até então, se chegasse o paciente por ordem de chegada, a gente não sabia. Se a gente fosse atender por ordem de chegada, a gente não sabia se ele ia ou não ter uma sequela ou uma complicação, se atrasasse o atendimento. Um paciente que recebe uma ficha azul ou amarela, ele não está correndo risco de vida nenhum, tranquilo, quer dizer, ele pode aguardar. Ele pode aguardar. Os pacientes que são classificados em vermelho e laranja, eles são priorizados no atendimento, né? O amarelo, ele é o intermediário, né? É um paciente que tem uma certa urgência, que é aquele pode ser muitas vezes da cólica renal, por exemplo. Com febre, está com febre. Com febre alta, com febre bastante alta, provavelmente vai ser amarelo. Tudo vai depender da queixa dele e da resposta às perguntas, né? Mas o importante é que se ele vier a modificar o estado clínico dele, enquanto ele estiver esperando, ele vai ser reclassificado. Essa enfermeira treinada, ela também foi treinada a observar quem está aguardando. Tá, mas aí um familiar pode chegar e ir lá e dizer para... Pode, com certeza, com certeza. Olha, ali apresentou agora um desmaio, ou está piorando, a falta de ar piorou e tudo mais, esse paciente é reclassificado novamente para garantir, né, que ele seja atendido com prioridade, se for a situação da prioridade. Tá, uma coisa que eu lhe questionei, doutora Roberta, lá naquele dia da apresentação no Tacchini, foi o seguinte: a pessoa está sentada lá no pronto-atendimento, no pronto-socorro, e recebeu a ficha dela, já amarelo, azul, seja qual for, não importa, recebeu a ficha dela. E foi informado lá que teria uma tela que vai informar o que está acontecendo com o atendimento, quando ela vai ser atendida, coisa assim. O sistema que é utilizado, ele é todo informatizado, e o familiar, ele tem condições de saber aonde é que anda o seu familiar, né? Se ele está no consultório, se ele está aguardando para ser chamado, qual é o local que ele está. Isso é muito importante. A gente sabe que explicar para os familiares o que está acontecendo com o doente deixa um pouco mais tranquilo. E também existem outros painéis mostrando para a equipe médica
qual é a situação do paciente, que ele solicitou exame, se já foi coletado, se o exame já está pronto, para fazer com que o médico, sabendo como está o andamento do atendimento desse paciente, ele pode fazer a revisão do paciente e encaminhá-lo para internação ou alta com orientações. Então, ele é todo informatizado, a gente consegue ver onde o paciente está dentro do atendimento, aguardando a chamada do médico, aguardando a classificação, aguardando a chamada do médico, aguardando exames e, por fim, o desfecho, né, para ver se ele vai internar ou vai para casa. Aquilo que eu questionei aquele dia também, Roberto, é o seguinte: a pessoa, quando ela está ali num pronto atendimento, é aquilo que eu disse até para a Roberta Posa antes, que o meu problema, ele é sempre maior que qualquer um. É a nossa individualização das coisas, né? Então, a pessoa está ali sentada, ela gostaria de receber uma satisfação. É isso que eu usei, essa expressão, inclusive, porque a gente trabalha com imprensa, as pessoas nos ligam, comunicam, porque não dão satisfação para a gente, etc. Tal. Como é que está sendo resolvido isso lá? No momento que ele faz a classificação, o enfermeiro, nesse momento, já tranquiliza o paciente. Olha, o senhor foi classificado como amarelo, o senhor vai aguardar nessa sala, é uma sala separada, o senhor vai aguardar nessa sala, qualquer alteração que o senhor venha a ter, o senhor me procure, ou alguém vai ver, porque tem pessoas, né, transitando para justamente identificar essas alterações. O senhor fique tranquilo, seu problema não é tão grave. Ela pode até dizer isso, para deixar a pessoa mais tranquila. Né? A gente sabe, as pessoas não sabem o quanto é grave, sabem que aquilo interrompeu a vida delas naquele dia, tanto que eu estou procurando um atendimento. Essa tranquilidade a gente consegue dar no momento depois da classificação, porque o senhor vai aguardar para ser atendido no consultório. A gente já entende que quando o paciente é passado por uma maca, aqui tem um pouquinho mais de prioridade, nós temos que fazer alguns exames mais rápidos, tem que fazer um atendimento mais rápido para evitar a complicação, a sequela e tudo mais. Mas o que tem no 24 horas lá não é exatamente um protocolo de Manchester, então, né? Pelo que eu entendi, doutor Roberto. Na unidade básica, todas as unidades do SUS são orientadas a fazer a classificação de risco com acolhimento pelo Humaniza SUS. Tá. Isso não tem a ver com o protocolo de Manchester. Não é o protocolo de Manchester. É uma classificação, sim, é uma classificação que tem funcionado, que começou antes, inclusive, do Manchester no Brasil, né? E veio ao encontro de começar a priorizar os atendimentos, sim. Né? A diferença é que o Manchester, a gente faz um pouco mais de pergunta, a gente classifica em mais pedacinhos, ou seja, a Humaniza SUS nós temos 4 categorias. O Manchester nós temos 5, a gente consegue dividir um pouco mais, estratificar um pouco mais esse paciente. Aí a pessoa que vai fazer essa classificação ela já é bem melhor preparada. A pessoa do Manchester ela tem que ser treinada, né? E aí não usa muito a percepção dela, porque como as perguntas são pré-determinadas, ela não pode inventar coisas, não passa muito pela percepção do profissional. É uma questão bastante técnica. Né? A classificação do Humaniza SUS eventualmente passa um pouco pela percepção do profissional. Se é uma pessoa bastante experiente, ela vai acertar mais vezes, com certeza. Bom, pelo que está constatando aqui, pelo telespectador, é o seguinte: o Tacchini introduziu o atendimento no pronto-socorro, o protocolo de Manchester, e ele é um protocolo altamente técnico, feito por pessoas capacitadas, gabaritadas, treinadas. Então, quando você for lá para ser atendido, você vai receber fichas, ou vermelha, ou laranja, amarela, verde e azul. Então, de acordo com essas fichas, você vai ser atendido. Não importa se chegou às 6 da tarde, o outro chega às 9, vai ser atendido antes, de acordo com a gravidade do atendimento, a necessidade da pessoa ser atendida. Né? É por aí, né, Roberto? É isso. Eu acho que esse é a principal, é o ponto mais importante. Nós temos que priorizar numa unidade de emergência, numa unidade de urgência, atender o paciente mais grave. Os outros não que sejam menos importantes, mas eles têm um pouquinho mais de tempo para serem atendidos. Menos graves. E aí, assim, a gente fica tranquilo que quando eu tiver um problema grave, eu vou ter um médico disponível para me atender, uma equipe disponível para me atender imediatamente. Então, se hoje eu sou um paciente verde, porque eu estou com uma sinusopatia, né, e que eu não consegui a consulta com o meu médico, mas está me doendo muito, está me incomodando, não me deixou trabalhar,
eu amanhã, se eu resolver ter um acidente, né, que a gente nunca sabe quando vai acontecer, eu quero que a equipe esteja preparada para me atender quando eu chegar lá. Então, acho que isso é uma questão de sensibilizar a população. Não significa um ser menos do que o outro, mas significa que nós temos que estar prontos para atender quem precisa da gente o mais rapidamente possível. Perfeito. Doutor Roberto Dalcin, que está introduzindo, já está introduzido, mas está fazendo acompanhamento agora, do protocolo de Manchester no Hospital Tacchini, lá no pronto-socorro. Então, quando você chegar lá, já sabe, vai ser avaliado uma pessoa, vai receber uma ficha, e de acordo com a cor dela, vai ser mais ou menos prioritário o seu atendimento. Muito obrigado, doutor Roberto, pela sua presença aqui. E, eventualmente, nós voltaremos a falar disso, à medida que o protocolo for amadurecendo no hospital, for sendo melhor assimilado, né, em função do tempo de uso, de repente a gente consiga ter melhor entendimento por parte da população. Muito obrigado, obrigado para a doutora Roberta Posa também. Obrigado pela sua audiência, telespectador, eu volto amanhã.